Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje, começando mais um Pode Comunicar a Palavra, especial Dia das Mães. Hoje, com uma convidada muito especial. Ela é mãe, cantora, filha e tem uma história linda de superação, tanto mãe quanto ministerial também. E eu sei que Deus vai aí onde você está agora e você vai ser muito edificada através desse testemunho, tá? Então eu apresento vocês, Nara Mendes. Paz do Senhor, boa Pode se noite. apresentar. Meu nome é Nara Mendes, sou trairiense de carteirinha, né? Porque eu digo que eu tenho duas nacionalidades, porque eu sou de Paraipaba, mas eu moro aqui, então eu me considero uma trairiense nata. Né? Eu sou filha do pastor Pedro, da Igreja Evangélica Assombro do Onipotente. Como ela disse, eu sou uma mãe, sou uma cantora e Deus restaurou a minha vida e eu espero que esse testemunho possa impactar a sua vida também. Você, vamos lá, começar pelo começo. Tem quantos anos? Eu tenho 26. 26, um testemunho muito forte, viu? Já que a gente chega na parte do testemunho. Essa parte, assim, de superação, por que você fala que foi uma superação? O que exatamente foi uma superação na sua vida? O que Deus restituiu? Eu casei muito nova, né? Não, deixando claro, não casei na vontade de Deus. Fui na minha vontade. E eu sou um testemunho, um exemplo do que você não pode fazer. Então, eu casei fora da vontade de Deus. Porque assim, Deus te dá o livre-arbítrio, mas é você quem escolhe seu caminho. Ele não vai pegar na tua mão e te forçar a fazer algo. Então, ele te dá o livre-arbítrio e você escolhe o que você quer fazer. Então, eu escolhi o meu caminho e paguei o preço por isso, mas tudo para a glória de Deus, porque se não fosse isso, eu não teria acordado, Deus não teria restituído a minha vida da forma como Ele restituiu. Então, eu casei, tive meu filho novo, eu tive meu filho com 19 anos e a minha gestação ela foi bem trabalhosa, foi bem desgastante, mas apesar de eu estar um pouquinho afastada, eu tinha amigas que oravam por mim, tinha a minha mãe, a pastora Elivânia, que fazia campanha de oração, tinha a minha amiga Williana, a irmã Solange da minha igreja, que elas sempre estavam em oração pela minha vida e até o meu parto foi todo na oração, porque era para eu perder o meu filho, né? Mas Elaine, me diz aqui o porquê que você falou que não foi na vontade de Deus. Por quê? Deus falou ou como era a convivência, por que você sabia que era a voz de Deus, como você soube que era a voz do Senhor e não aceitou a voz do Senhor, disse um não e quis ir por sua própria vontade? Bom, assim, nós como cristãs, nós somos ensinadas desde pequenas a que não namore, não case com alguém fora da sua religião, fora da igreja. E eu fui lá e teimei, né? Eu me casei com uma pessoa que não era cristã, não era evangélica. Então foi aí um julgo desigual, né? E foi um julgo desigual, porque eu cresci dentro da igreja, né? Eu sou filha de pastor, cresci ouvindo a palavra, cresci sabendo de tudo, vendo exemplos, porque os meus pais aconselhavam muitos casais, vendo exemplos do que não dava certo, só que eu não obedeci. Né? Foi uma paixão que não foi da vontade de Deus e paixão, assim, bem forte. Teve muitas consequências. Mas, exatamente, eu não sabia que 6 anos depois aconteceria o que aconteceu, né? Mas fica aí o alerta, gente. Vocês que estão namorando, prestes a casar, vocês prestem atenção aos sinais, porque existem sinais, e se não for da vontade de Deus, pula fora, não importa o quanto você goste. Porque é melhor você sofrer no início do que você sofrer depois. Então, em questão de Deus ter falado, foi só mesmo do julgo desigual, né? Bom, ou você sentia paz, ou você sabia ali que realmente era uma paixão, uma coisona, assim, de adolescente? Como foi isso? Eu costumo dizer, Ellen, e já ouvi você dizer e outras pessoas falarem que quando vem de Deus, traz paz.
Não traz uma bagunça e não torna a tua vida um terremoto e uma tempestade. Então, o que eu vivi com uma pessoa que não era de Deus para minha vida, ele pode ser de Deus para a vida de outra pessoa, mas para minha vida não foi. Só que assim, foi eu que escolhi. Então eu botava assim na minha cabeça, foi eu que escolhi e eu vou continuar até o fim. Não foi eu que decidi casar, foi eu que decidi casar. Então, pronto. E eu permaneci, mas eu sempre orava, eu pedia sempre ao Senhor, Senhor, se não for da tua vontade, porque eu sei que não é. Então, me mostra algo. Foi muito legal. Foi, Senhor, tá aqui, Senhor. Eu fui bem honesta com Deus. Só que eu não queria simplesmente abrir mão de tudo e sair de tudo porque eu tinha na minha cabeça que eu poderia mudar uma pessoa. E a gente não pode mudar as pessoas. Só Jesus muda as pessoas. Ah, então, no caso, você pensou que você casando, você traria ele pra igreja, você mudaria a vida dele. No caso, foi tudo ao contrário, né? Foi uma bola que foi ao contrário, exatamente. Eu me afastei, mas depois eu retornei, só que eu não conseguia trazer a pessoa pra dentro da igreja. Eu acho que isso também é pensamento de muitas jovens, né? Muitas mulheres pensam assim, quando casar, muda, ele vai mudar, vai vir pra igreja, a gente vai fazer a obra. Mas não foi assim, amiga. E como ela falou, ela teve muitas consequências, né? E em questão ali do parto, foi a gestação toda ruim? Como foi? É porque eu tive descolamento de placenta, né? Passei muito tempo em hospitais e o meu filho quase veio a óbito na gestação, mas as irmãs sempre oravam por mim, faziam campanha e inclusive a minha mãe fez até ela fez uma campanha e um voto a Deus, que quando eu soube desse voto, eu disse, você não vai cumprir. Ela orava, né, e dizia a Deus que se essa criança nascesse, porque o que acontecia para eu perder era constantemente, né, e a gente sofria muito. Então ela fez um voto ao Senhor, que se ele nascesse, ela iria cuidar dele na presença de Deus. Né? E graças a Deus ela ajuda assim muito na criação dele, graças a Deus educa junto comigo, mas ele tá comigo, viu? Eu tô criando na presença de Deus. Ele tem quantos anos? Ele tem 6, vai fazer 7 agora em junho. É o Heitor, uma bênção. Ele toca, louva? Nossa, ele é louco por bateria, louco por instrumento, e eu ainda não coloquei ele em nenhuma dessas atividades, né, musicais. Mas eu vou colocar, porque ele é muito... Ele ama... Olha, eu acho que ele herdou isso da mãe. Ele tem um tempo certinho na música, que eu coloco um playback e ele segue do início ao fim, como se estivesse escutando a voz do cantor. Ele é muito ritmado, tem um tempo muito bom. Elaine, agora deixa eu te perguntar. E aí, não deu certo o casamento, né? Foi cada um pro seu lado. E Deus restituiu. Deus Sim. deu de novo, é o que você tanto pediu, agora na permissão do Senhor, né? O que eu tanto pedia. Como Deus foi restaurou. isso? Você entrou numa campanha, você pediu a Deus, como foi? Bom, Deus falou? Antes de acontecer isso tudo, para Deus me restaurar, eu não estava na posição que Ele queria que eu estivesse. Então, não foi da noite para o dia e não foi a partir de uma simples oração, Senhor, me dá tudo de novo. Não foi assim. Eu passei pelo estreito, passei por um vale, outra vez, uma opção minha, porque parece que a gente não aprende com os primeiros erros, a gente comete outros novos. Mas, como eu disse no começo, Deus nos dá livre-arbítrio e nos dá a decisão de escolher. Então, eu escolhi um caminho para mim, mas, assim, você escolhe o caminho, só que uma hora Deus vai te recalcula a tua rota, quando assim você permite, porque o nosso Deus, ele não é um Deus mal educado. Ele sempre vai esperar do seu coração. Quando você está inclinado, Senhor, me ajuda, quando você pede socorro, aí o Senhor age. Então, eu pedi socorro a Deus, né? E deu tudo certo, para a glória de Deus. Mostra a aliança, casada. Estou casada. Glória a Deus. Elaine, mais uma coisa. O que você deixa, um conselho que você deixa para as mulheres, né, que infelizmente chegaram também a se divorciar e hoje elas não veem uma esperança, uma luz no fim do túnel? O que é que você deixa para elas hoje? O conselho que eu deixo
para as mulheres que já se divorciaram e não vê uma esperança ou algo no futuro, eu vou deixar o Salmos 27, o versículo 14, que foi um salmo que me ajudou. Espera, pois, no Senhor, confia nele, espera, pois, no Senhor. É esperar em Deus. Não tem outra solução, mas você tem que esperar e confiar no Senhor. Amém. Glória a Deus. E a Elaine também, ela é cantora, ela canta para a glória de Deus na igreja, só que isso nunca foi, um dia não foi para a glória de Deus, né, Elaine? Sim. Como foi? Conta aí. Você tinha um sonho de cantar para o mundo? Como foi? Conta aí um pouquinho. Bom, eu fui criada na igreja, né? Nunca pensei que fosse cantar músicas seculares ou músicas mundanas, como a gente costuma dizer. Mas aconteceu e foi logo após a minha separação. Eu me divorciei e surgiu uma oportunidade de cantar na banda, né? A banda é Nós. Os meninos me conhecem desde que eu era criança. A banda é daqui do Trairi, né? A banda do Trairi, gente. E surgiu essa oportunidade. Então, quando eu fui morar sozinha, eu e o meu filho, né? Na época eu tinha 5 anos. Então, só tinha a mim pra pagar aluguel, bancar uma casa. E eu não sabia o que era isso, né? Então, eu tive que procurar outros meios, porque eu não consegui... 2 empregos, né? Esperar em Deus e confiar nele. Então eu fui agir com as minhas próprias mãos. Então eu aceitei o trabalho, né? E comecei a cantar. No começo era bem difícil, porque eram músicas que eu não costumava cantar. Eu não costumava nem ouvir. Então tudo que eu cantei em 1 ano na banda, eu aprendi tudo lá. Eu não sabia uma música, gente. E eu aprendi tudo lá, porque eu não escutava. Forró era uma coisa que eu não escutava, né? Eu fui criada dentro da igreja, a gente não escuta forró, só som e louvor. Mas assim, o teu sentimento, quando você estava cantando no mundo e fora da igreja, né? Longe da presença de Deus, né? Qual era o teu sentimento? Nossa, eu tinha uma vergonha tão grande. Se eu estivesse cantando e passasse algum irmão ou passasse alguém de outra congregação, eu queria me enfiar dentro da areia. Eu morria de vergonha, gente. Porque eu sentia saudade de cantar na igreja, e quando eu vi os irmãozinhos voltando no culto e era a hora que eu estava chegando para cantar no lugar, nossa, Deus, era para eu estar ali, ó, voltando de um culto, mas eu tô chegando para cantar e não é o nome do Senhor. Eu me sentia triste, me sentia mal. E foi em uma dessas situações que eu decidi que não, isso aqui não é mais para mim. Eu não posso mais viver assim, eu não consigo mais. Então aí eu dei o meu aviso, cumpri ainda 1 mês, porque quando eu dei o aviso que iria sair, ainda faltava 1 mês de agenda. E eu não queria descumprir com os meninos. Gente, eu vou cumprir até o final, mas a partir desse dia eu não vou mais participar. E eu cumpri e foi uma choradeira, inclusive no último dia eu chorei, né? Porque foi 1 ano, gente, você se acostuma com as coisas, mas eu estava decidida e eu me reconciliei e para a glória de Deus... eu decidi fazer o que eu devia ter feito lá no começo, que era esperar, descansar e depender do Senhor. E se posicionar também, né? E ter se posicionado, justamente. Glória a Deus. E chegou aqui pra nós, eu vou colocar aqui em cima, que acabou de chegar aqui, lá do Faroeste. Vamos abrir aqui. Batata frita, olha aí, com gente, muito que batata cheddar. linda, maravilhosa. Não, e a pizza de lá, porque lá é pizzaria e hamburgueria. Nossa, e o cheiro aqui no estúdio. Tô fechando estúdio. por quê, né? Vou deixar bem pra vocês ficarem com água na boca. É pizzaria e hamburgueria lá no Faroeste. Eles trabalham... Eles só fecham na segunda-feira, tá? Mas tá aberto a partir das 18 horas. Fica localizado perto da Praça do Fórum, em frente à Igreja Assembleia de Deus Tempo Central. E pizzaria, hamburgueria, e eu sei que vocês vão gostar com tanta coisa, gente, maravilhosa. Lá, pode pegar, amiga. Só um minutinho que nós vamos aqui degustar aqui um pouquinho. Ó. Lá também vende comida, carne do sol, ó, indico. Eles vendem uma carne do sol também. Carne do sol vem com um arrozinho com carne do sol, uma farofinha amiga que eu tenho que provar. Eu amo de lá o calzone. Nossa, sou apaixonada por um calzone. Tem um calzone
de camarão. Que quase não tem massa. É só o camarão. E grande, viu? Muito gostoso. Eu super indico. Eles trabalham com delivery também, tá? Caso vocês queiram pedir algo, entre em contato com eles. É Faroeste Trairi. Pode beber uma água, Elaine. Beber uma coquinha. Tô na água, tô gravidinha, não posso estar bebendo refri. Chegando quase no final do nosso podcast. Agora eu quero te perguntar, Nara, como que Deus, ele falou para você, né, que você novamente iria casar, ou como foi isso? Como foi que você, assim, pediu com aquele jeitinho, como foi? Como foi que aconteceu? Do nada ele apareceu, como foi? Como foi que você sentiu a paz do Senhor? Bom, era parte do meu sonho ter uma família, então eu tinha um filho que sentia, né, a falta da presença paterna, só que eu dizia, Senhor, eu quero uma pessoa para me ajudar, eu quero uma pessoa que seja um bom pai para o meu filho, um homem que seja um bom marido para mim, que me dê de um tudo, que eu não quero mais ser guerreira, está me enfadando ser guerreira. Gente, eu trabalhei 1 ano sem ter folga, mais de 1 ano na verdade, e eu pedia para o Senhor, que venha alguém que cuide de mim, porque é um desejo que muitas mulheres têm ainda, né, de ter uma família, e esse era o meu desejo, eu queria ter a minha família. Então, eu decidi dar a oportunidade, né, primeiro eu observei como o meu filho se comportava, como ele se comportava com o meu filho, né, e eu fui percebendo e fui deixando, porque assim, a gente ora, mas a gente tem que estar atento também aos sinais. Então, eu vi que ele era muito carinhoso, muito atencioso, e aquilo era o que o meu filho estava precisando, e o que eu estava precisando também, porque ele dizia que ia cuidar de mim, que ia me proteger e tal. Então, eu fui deixando acontecer, né? Então, a gente ainda não fez 1 ano de namoro, mas nós já casamos, porque o negócio é assim, né? Quando a pessoa quer uma coisa e já sabe o que quer, então não precisa passar muito tempo. Eu também penso isso, eu penso a mesma coisa. Não precisa passar muito tempo e pronto, assim, olha, é isso que você quer? Eu não sou mulher de só namorar, não. Eu não vou só namorar, eu não vou passar meses. Eu também não. Então tá fechado, querido. Vamos casar? Quer casar comigo? Eu quero. E casamos. Glória a Deus. Elaine, eu chamo ela de Elaine, né? Mas o nome dela é Nara. Elaine Nara. Cantora, então vamos ouvir um refrão de um louvor que falou muito com você em todo o seu processo. O que mais falou com você? Não é um louvor novo, certo? Mas era um louvor que eu ministrava antigamente nas igrejas e participou da minha trajetória, assim, de volta. Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. Tô pra passar ela pro meu nome. Canto sempre que eu posso. E a parte que Deus mais falava comigo é assim. Porque na verdade eu decidi que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Calção aí, ó. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. O restante vai, se eu cair... Eu gosto. Vai, amiga, vai, se eu quero essa música. O restante, vai. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Perfeito, esse louvor é perfeito. E é realmente isso que Deus faz conosco.
ele aquieta a nossa alma, ele nos abraça. Nós temos um amigo, Espírito Santo, Consolador, que nos abraça, que está conosco ali nos melhores e nos piores momentos das nossas vidas. Então, eu quero dizer para você que você tem sim esse amigo Espírito Santo. Ah, mas como que funciona? Chame ele, fale com o Senhor, procure ele, porque na palavra de Deus tem dizendo que quem procura acha a presença do Senhor. Eu só não lembro o versículo, mas tem dizendo, se você buscar o Senhor, ele te encontrará. Então o Senhor, ele quer mais intimidade com você. O teu amigo Espírito Santo te espera para tirar toda a angústia do teu coração, toda a tristeza do teu coração e te fazer muito feliz, porque com o Senhor nós somos muito felizes. Em cada buraquinho dos nossos corações, da nossa vida, onde a tristeza, o Senhor, ele vem com um bálsamo de amor, um bálsamo de alegria, e ele tira toda a tristeza e ele te dá muitas alegrias. Só de estar na presença do Senhor, de sentir o cuidado do Senhor, o abraço do Espírito Santo Consolador é muito extraordinário. Então eu sei que Deus, ele quer também que você, que não sente isso, possa sentir constantemente todos os dias. Então, Elaine, muito obrigada. De nada, e feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Olha, aqui nós temos da Chantes flores e cestas, todo especial para você. Dia das Mães chegando, né? Que linda, já. Eu amei, adorei. Muito obrigada. Eles. Chantes, flores e cestas, minha amiga Maga. E o Dileira, muito obrigada. Eu amei, adorei. E se você quer aí comprar uma cesta ou flores, porque eu amo flores. Eu acho flores um presente, assim, excepcional. Meu pedido de casamento foi girassóis, lá da Chantes, viu? Ela faz parte da minha vida. Que bom, gente. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Temos essa sacola recheada com chocolate, aqui com uma flor, coisa mais linda. E vamos sortear, tá? Você que tirar um print agora, pode tirar agora. Mas você pode tirar de todos as conversas que a gente teve aqui. Você pode tirar print da tela do teu telefone ou da televisão onde você está aí agora. E você marcar o podcast e também pode comunicar. E também que eu vou estar fazendo o cálculo e você pode ganhar essa sacola toda especial. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Quem ainda não segue, não sai daqui sem... Segue não, que eu sou muito Instagram, viu? Sou muito Instagram, quem segue. Eu tenho que aprender um pouco aqui do YouTube. Aqui se inscreva. Se inscreva no canal. Inscreva-se no canal. Assine o sininho. Isso. Ative o sininho aí. Comente muito. Curte e compartilha, porque eu sei que Deus vai falar com as pessoas que vocês compartilharem esse vídeo. Até a próxima semana e que Deus abençoe vocês.